Idosa se casa com idoso solitário, mas antes da cerimônia uma pessoa abre a porta e o que ela vê a deixa atordoada. O sol da manhã em Costa Azul possuía uma qualidade especial, uma carícia dourada que Marta, aos 72 anos, conhecia intimamente. De sua cozinha, com o aroma do café recém-passado pairando no ar como uma promessa suave, ela observava os raios de sol dançarem sobre seu pequeno jardim de ervas. Manjericão, alecrim, hortelã, cada folha parecia vibrar com uma vida que, por vezes, Marta sentia faltar em si mesma. Sua casa, um chalé charmoso a 2 quadras do mar, era um refúgio de beleza e organização, um testemunho silencioso de uma vida bem vivida, mas agora ecoava com a ausência de Eduardo. 5 anos. Parecia uma eternidade, ao mesmo tempo, um piscar de olhos desde que a risada grave e o abraço seguro de Eduardo se tornaram memória. 5 anos aprendendo a ser eu em vez de a nós. A cama, antes um ninho compartilhado, agora parecia vasta e fria de um lado. As refeições, antes conversas animadas sobre o dia, transformaram-se em companhias silenciosas de um livro ou do noticiário da TV. Decisões, das mais triviais às mais importantes, eram tomadas sem o contrapeso da perspectiva de Eduardo, sem aquele ao que você acha, meu bem, que sempre a ancorava. Seus filhos, Lúcia e Miguel, eram seus pilares, seus tesouros. Mas viviam suas próprias vidas, teciam suas próprias histórias. Lúcia, a mais velha, prática e enérgica, ligava quase todos os dias, a voz sempre cheia de uma preocupação afetuosa que, por vezes, soava um pouco imperativa demais para o gosto de Marta. Miguel, o mais novo, era calmaria, suas ligações aos domingos eram um bálsamo, conversas tranquilas onde ele mais ouvia do que falava, entendendo as entrelinhas da saudade de Marta sem que ela precisasse verbalizar. Mãe, a senhora não pode continuar assim, enfurnada em casa. A voz de Lúcia soou pelo viva voz do telefone da cozinha naquela manhã, enquanto Marta regava um vaso de violetas que teimava em não florir. Só o clube do livro e o jardim não são suficientes. A vida continua. Marta suspirou, um som que Lúcia certamente interpretaria como teimosia. Eu não estou enfurnada, Lúcia. Tenho meus afazeres. E Costa Azul é uma cidade tranquila, não um parque de diversões. Eu sei, mãe, eu sei. Mas a senhora sempre gostou de gente, de conversar. Lembra quando o papai e a senhora iam aos bailes do clube? A senhora adorava dançar. A lembrança fisgou algo no peito de Marta, uma pontada doce e dolorosa. Eduardo. Ele não era o melhor dos dançarinos, pisava em seus pés com uma frequência cômica, mas seus olhos brilhavam ao vê-la rodopiar. Isso foi há muitos anos, minha filha. Meus joelhos já não são os mesmos. Era uma desculpa conveniente, e ambas sabiam disso. Besteira. Existem atividades mais leves. A dona Alice, lembra dela, da padaria? Começou a fazer hidroginástica no Centro Comunitário Brisa do Mar. Disse que está se sentindo outra pessoa. Eles têm aulas de tudo lá, mãe. Até dança de salão para a terceira idade. Marta quase riu. Dança de salão? Lúcia, por favor. Qual o problema? É um jeito de conhecer gente nova, se movimentar. Ficar só em casa remoendo o passado não faz bem. O Miguel concorda comigo. Era verdade. Na última conversa com Miguel, ele havia sugerido, com sua gentileza habitual, mãe, talvez fosse bom ter um novo hobby, algo que a fizesse sair um pouco, ver outros rostos. Sentimos sua falta mais animada. A conversa com Lúcia terminou como sempre, com a promessa vaga de Marta de pensar no assunto e a frustração mal disfarçada da filha. Ela desligou e ficou olhando para as violetas. Remoendo o passado? Talvez Lúcia tivesse razão. A casa, apesar de amada, tornará-se um mausoléu de lembranças. Cada objeto, cada canto, contava uma história de Eduardo. A poltrona onde ele lia o jornal, a caneca de café lascada que ele se recusava a jogar fora, o cheiro persistente de seu antigo tabaco de cachimbo que ela jurava ainda sentir em seu escritório. Era um amor que a aquecia, mas também a paralisava. Naquela tarde,
enquanto caminhava pela orla, sentindo a brisa salgada beijar seu rosto e o som ritmado das ondas quebrando na areia, Marta se permitiu pensar na sugestão de Lúcia. O centro comunitário Brisa do Mar ficava a poucas quadras de sua casa. Ela passava por ele quase todos os dias, um prédio simpático, pintado de azul e branco, com um jardim florido na entrada e um burburinho constante de vozes e música que escapava pelas janelas abertas. A ideia de entrar ali, sozinha, de se expor a novos olhares, a potenciais julgamentos, a assustava. E se fizesse papel de ridícula? E se tropeçasse? E se ninguém quisesse conversar com uma velha senhora que mal se lembrava dos passos de uma valsa? A timidez, uma característica que ela pensava ter superado com os anos, ressurgia com força. Mas, por outro lado, o que ela tinha a perder? As noites eram longas. O silêncio, por vezes, ensurdecedor. A perspectiva de mais um dia igual ao anterior, e ao anterior a esse, começou a pesar. Eduardo não gostaria de vê-la assim, uma sombra pálida da mulher vibrante que ele amara. Ele sempre a incentivara a experimentar coisas novas, a rir, a viver plenamente. A vida é uma dança, Marta, ele costumava dizer, mesmo que a gente erre o passo de vez em quando. Naquela noite, o sono demorou a chegar. As palavras de Lúcia, de Miguel, e principalmente, as lembranças de Eduardo, dançavam em sua mente. Ela se lembrou de um baile de carnaval, décadas atrás. Estavam no antigo clube da cidade. Ela usava um vestido vermelho rodado, e Eduardo, desajeitado mas entusiasmado, tentava acompanhá-la numa marchinha animada. Tropeçaram, riram até a barriga doer, e ele a beijou ali mesmo, no meio do salão, sob uma chuva de confetes e serpentinas. A alegria daquele momento, a sensação de estar viva, conectada, pulsou em suas veias como se tivesse acontecido ontem. Uma pequena chama de curiosidade, talvez até de rebeldia contra a própria inércia, começou a se acender. E se? E se ela apenas fosse dar uma olhada? Não precisava se inscrever em nada, apenas observar. Na manhã seguinte, o sol parecia brilhar com uma intensidade diferente. Depois do café, Marta se pegou escolhendo uma roupa com um cuidado que não tinha há anos. Um vestido florido, de tecido leve, que Lúcia havia lhe dado de presente e que ela quase não usará. Um pouco de batom, um toque de perfume, gestos esquecidos que traziam um sopro de novidade. Sentou-se à mesa da cozinha, com o folheto do centro comunitário que Lúcia insistira em deixar com ela na última visita. Aulas de dança de salão, terças e quintas, 15 horas. Professor Ricardo. O nome não lhe dizia nada. 15 horas. Daria tempo de almoçar com calma, arrumar a cozinha e caminhar até lá. O coração deu um salto no peito, uma mistura de medo e uma excitação quase infantil. Era uma loucura. Mas era uma loucura que, pela primeira vez em muito tempo, parecia ter a cor da vida. Eduardo, meu velho, ela sussurrou para o vazio da cozinha, um sorriso hesitante nos lábios, acho que vou tentar não errar tanto o passo desta vez. Pegou sua bolsa, as chaves de casa e deu uma última olhada no espelho do corredor. A mulher que a encarava ainda tinha os olhos marejados pela saudade, as linhas do tempo gravadas no rosto, mas havia algo novo ali também, uma centelha de determinação, um brilho de quem está prestes a dar um passo incerto, mas necessário, em direção a um novo ritmo. Marta saiu de casa, trancou a porta e respirou fundo o armarinho de costa azul. O centro comunitário Brisa do Mar a esperava. E, com ele, a possibilidade de algo que ela nem ousava nomear, mas que seu coração ansiava desesperadamente, uma nova melodia para seus dias. O centro comunitário Brisa do Mar fervilhava com uma energia que Marta não esperava. Ao cruzar o portão do Jardim Florido, o som de uma melodia suave de bolero, misturado a risadas e conversas animadas, chegou aos seus ouvidos. Seu estômago deu um nó. Por um instante, a vontade de dar meia volta e correr para o refúgio seguro de seu chalé foi quase irresistível. Lembrou-se do vestido florido, do batom, da promessa silenciosa a Eduardo. Respirou fundo, o ar salgado de Costa Azul enchendo seus pulmões, e empurrou a porta de entrada. O salão principal era amplo, com janelas altas que deixavam a luz da tarde entrar generosamente, iluminando o piso de madeira encerada que brilhava sutilmente. Dezenas de pessoas, a maioria na sua faixa etária,
mas algumas visivelmente mais jovens e outras mais idosas, moviam-se com entusiasmos variados. Alguns casais deslizavam pelo salão com uma graça invejável, outros tropeçavam e riam, corrigindo os passos. Um grupo de senhoras conversava animadamente perto de uma mesa com garrafas de água e um jarro de suco. No centro, um homem de cabelos grisalhos e sorriso fácil, que ela presumiu ser o professor Ricardo, demonstrava um passo complicado para um pequeno grupo atento. Marta sentiu-se um peixe fora d'água. Encolheu-se perto da entrada, buscando um canto discreto para observar, talvez para criar coragem ou simplesmente para fugir na primeira oportunidade. Seus olhos varreram o local, notando os pequenos detalhes, os espelhos que cobriam uma das paredes, refletindo os dançarinos, os vasos de samambaias pendurados no teto, o leve cheiro de lavanda misturado ao de cera de assoalho. Procurando alguma coisa, querida? Uma senhora baixinha, de óculos na ponta do nariz e um sorriso que exibia uma adorável covinha, aproximou-se dela. É sua primeira vez? Não se preocupe, o Ricardo é um amor de professor e o pessoal aqui é muito acolhedor. Marta conseguiu sorrir, um pouco tensa. Sim, é a primeira vez. Eu sou Marta. Prazer, Marta. Sou a Dora. Venha, vou te apresentar ao Ricardo. Antes que Marta pudesse protestar, Dora pegou delicadamente pelo braço e a conduziu na direção do professor, que acabará de dispensar seu pequeno grupo. Ricardo, está a Marta. Nova aluna, anunciou Dora com entusiasmo. O professor Ricardo era, de fato, um homem de sorriso fácil. Seus olhos castanhos brilharam com simpatia. Bem-vinda, Marta. Que bom que decidiu se juntar a nós. Já dançou antes? Há muito, muito tempo, admitiu Marta, sentindo o rubor subir-lhe as faces. Acho que enferrujei completamente. Ninguém enferruja para a dança, Marta. Ela fica guardada na alma, esperando para ser redescoberta, ele disse com uma piscadela. Hoje estamos revisando alguns passos de bolero e começando um forrozinho leve. Fique à vontade, observe, e quando se sentir pronta, entre na roda. Se precisar de um par, é só me chamar. Marta agradeceu, aliviada por não ser pressionada. Encontrou uma cadeira vazia num canto e sentou-se, a bolsa firmemente apertada no colo. A música mudou para um forró animado, e o salão se encheu de casais rodopiando. Alguns eram exímios, outros claramente iniciantes, mas todos pareciam se divertir. Aos poucos, o ritmo contagiante começou a soltar algo dentro dela. Seus pés batiam discretamente no chão, acompanhando a melodia. Foi durante uma pequena pausa, enquanto o professor explicava um novo passo, que ela ouviu pela primeira vez. Ele estava do outro lado do salão, conversando com um pequeno grupo, mas seu olhar encontrou o dela por um instante fugaz. Era um homem alto, de cabelos completamente prateados, penteados para trás com elegância. Vestia uma camisa de linho azul clara e calças de sarja bege, impecáveis. Havia uma distinção em sua postura, uma retidão que não parecia forçada, mas natural. E quando ele sorriu para algo que um dos seus companheiros disse, Marta notou a gentileza que emanava daquele sorriso. A aula recomeçou, e Marta, surpreendendo a si mesma, levantou-se e tentou acompanhar os passos básicos que o professor demonstrava, mantendo-se na periferia do grupo. Não era tão difícil quanto imaginara. Seu corpo, embora um pouco rígido no início, parecia se lembrar de uma linguagem antiga. Um erro aqui, um tropeço ali, mas nada desastroso. Na troca de pares seguinte, uma prática comum para que todos pudessem dançar, ela se viu momentaneamente sem ninguém. O professor Ricardo estava ocupado com uma aluna que tinha dificuldades. Marta pensou em voltar para sua cadeira, mas uma voz suave a interrompeu. Com licença, minha senhora. Aceitaria este humilde cavalheiro como seu par? Era ele. O homem de cabelos prateados. De perto, seus olhos eram ainda mais impressionantes, de um castanho quente, com pequenas ruguinhas nos cantos que denunciavam uma vida de muitos sorrisos. Marta sentiu o coração dar um salto. Eu não sou muito boa, gaguejou, amaldiçoando sua falta de jeito. Ele ofereceu a mão, e o sorriso em seus lábios se alargou. Nem eu, ultimamente. Mas podemos aprender juntos, não acha? Sou Arthur. Marta, ela respondeu, colocando a mão na dele. A pele dele era quente e seca, o toque firme, mas gentil.
No momento em que começaram a dançar, com forró mais lento que o professor colocará, algo se encaixou. Arthur conduzia com uma segurança surpreendente, seus passos precisos, sua postura impecável. Ele não era um dançarino exibicionista, mas havia uma elegância contida em seus movimentos. E, o mais importante, ele a fazia se sentir à vontade. Então, Marta, ele começou, a voz com um timbre agradável, levemente rouco. O que há atrás das alegrias e percalços da dança de salão em Costa Azul? Minha filha Lúcia, Marta confessou, rindo um pouco. Ela acha que preciso sair mais de casa, conhecer gente nova. Filhas são criaturas maravilhosas e insistentes, Arthur comentou, os olhos brilhando com humor. Tenho 2 filhos, já adultos, que também vivem me dando sugestões para o meu bem-estar. Conversaram enquanto dançavam, sobre filhos, sobre Costa Azul, sobre como a cidade havia mudado ao longo dos anos. Marta descobriu que Arthur também era viúvo e morava em Costa Azul há cerca de 10 anos, tendo se mudado de uma cidade maior após a aposentadoria. Ele falava com uma inteligência tranquila, pontuando suas frases com um humor sutil que a encantava. Pela primeira vez em anos, Marta se sentiu leve, quase efervescente. A música parecia fluir através dela, e a presença de Arthur era um bálsamo. Quando a aula terminou, 1h30 depois, Marta se sentia revigorada, o cansaço físico sendo suplantado por uma alegria inesperada. Enquanto recolhia sua bolsa, Arthur se aproximou. Marta, foi um prazer imenso dançar com você. Seus passos não estão nada enferrujados, acredite. Você é muito gentil, Arthur. Eu me diverti bastante. Eu também. Tanto que, bem, eu me perguntava se você aceitaria tomar um café comigo qualquer dia desses. Aqui perto, na padaria Doce Mar, talvez? O convite a pegou de surpresa, mas uma surpresa deliciosa. Eu adoraria, Arthur. Trocaram números de telefone, e Arthur prometeu ligar no dia seguinte para combinarem. Ao sair do centro comunitário, Marta sentia o rosto corado e um sorriso que teimava em não desaparecer. A brisa do mar parecia mais fresca, as cores de Costa Azul mais vibrantes. No dia seguinte, como prometido, Arthur ligou. Sua voz ao telefone era tão agradável quanto pessoalmente. Combinaram de se encontrar na padaria Doce Mar na manhã seguinte. Marta passou o resto do dia numa espécie de torpor feliz, cantarolando pela casa, escolhendo mentalmente a roupa que usaria. Sentia-se como uma adolescente novamente, e a sensação era maravilhosa. O café na padaria Doce Mar foi o primeiro de muitos encontros. Descobriram afinidades, ambos amavam livros de mistério, caminhadas tranquilas pela praia ao amanhecer e a música clássica. Arthur era um contador de histórias nato, narrando suas viagens de trabalho como engenheiro com um brilho nos olhos, descrevendo paisagens e culturas com uma vivacidade que fazia Marta se sentir transportada. Ele também era um ouvinte atento, fazendo perguntas sobre Eduardo, sobre a vida de Marta, com um interesse genuíno que a comovia. Marta percebeu que estava ansiosa por cada encontro, por cada ligação. A solidão que antes a envolvia como um manto pesado começava a se dissipar, substituída pela expectativa alegre da companhia de Arthur. Ele a fazia rir, a fazia pensar, a fazia se sentir vista. Foi durante um almoço num pequeno restaurante com vista para o porto, umas 3 semanas depois do primeiro encontro, que Marta notou algo pela primeira vez. Arthur contava uma história divertida sobre um mal-entendido que tivera numa viagem à Itália, uma história que ela tinha certeza já ter ouvido dele na semana anterior, durante um passeio no calçadão. A narrativa era idêntica, com as mesmas pausas e as mesmas inflexões. Ela não disse nada, atribuindo à própria memória uma falha. Alguns dias depois, enquanto decidiam qual filme assistir no pequeno cinema de Costa Azul, Arthur pareceu ter dificuldade em lembrar o nome de um ator famoso, um nome que estava na ponta da língua de ambos. Aquele sujeito alto, do filme do detetive, como ele se chama mesmo? Ele franziu a testa, visivelmente frustrado por um momento, antes de estalar os dedos. Ah, sim. Lembrei. Eram coisas pequenas, quase imperceptíveis. Um nome esquecido, uma história repetida, uma busca momentânea por uma palavra comum. Marta, absorta no encanto da presença de Arthur, na inteligência de sua conversa e na gentileza de seus gestos, inicialmente não deu muita importância. Eram esquecimentos típicos da idade, pensou. Ela mesma, por vezes, não se lembrava onde havia deixado os óculos ou o que fora buscar no quarto.
Além disso, o carinho que crescia em seu peito por aquele homem elegante e gentil era forte demais para ser abalado por lapsos tão triviais. A alegria que Arthur trouxera de volta à sua vida era um presente precioso, e ela não estava disposta a questioná-lo por tão pouco. Ele era como um raio de sol inesperado após uma longa tempestade, e Marta só queria aproveitar o calor e a luz que ele irradiava. A semente de uma preocupação, minúscula e quase invisível, talvez tivesse sido plantada, mas o jardim de seu coração estava florescendo com tanta exuberância que mal se podia notá-la. Os dias em Costa Azul transformaram-se numa tapeçaria tecida com os fios dourados da presença de Arthur. As semanas desdobraram-se em meses, e o outono chegou pintando a paisagem com tons de âmbar e cobre, mas no coração de Marta, era uma eterna primavera. A rotina solitária que antes a definia fora substituída por uma melodia a dois. As aulas de dança no Centro Comunitário Brisa do Mar continuavam sendo um ponto alto, mas agora eram apenas um dos muitos momentos que compartilhavam. Descobriram um prazer imenso em cozinhar juntos no chalé de Marta. Ele, com seu jeito metódico de engenheiro, seguia receitas à risca e ela, mais intuitiva, adicionava uma pitada disso, um toque daquilo, resultando em pratos que, se não eram dignos de um chefe estrelado, eram sempre temperados com risadas e cumplicidade. As noites eram preenchidas com o suave virar de páginas de livros lidos lado a lado no sofá, o crepitar da lareira nos dias mais frescos, ou o som de Vivaldi e Chopin emanando do antigo aparelho de som de Eduardo, que Arthur consertara com uma habilidade surpreendente. As caminhadas matinais pela praia tornaram-se um ritual sagrado. De mãos dadas, observavam os barcos de pesca retornando, o sol despontando no horizonte, e conversavam sobre tudo e nada. Arthur falava de sua infância numa cidade pequena do interior, de seus sonhos de juventude, das complexidades de seus projetos de engenharia ao redor do mundo. Marta, por sua vez, sentia-se cada vez mais à vontade para compartilhar as alegrias e tristezas de sua vida com Eduardo, as peripécias de criar Lúcia e Miguel. Arthur ouvia com uma empatia que aquecia a alma, nunca julgando, sempre compreendendo. Os lapsos de memória de Arthur continuavam, esporádicos e geralmente triviais. Às vezes, ele esquecia onde havia colocado as chaves do carro, que agora usava raramente, preferindo caminhar ou usar o carro de Marta quando saíam juntos. Outras vezes, no meio de uma frase, hesitava, buscando uma palavra que parecia ter fugido. "Essa minha cabeça de vento", ele costumava dizer com um sorriso autodepreciativo, e Marta respondia com um afago no braço ou uma sugestão gentil da palavra que ele procurava. Para ela, eram pequenas nuvens passageiras num céu predominantemente azul. A alegria de tê-lo ao seu lado, a vivacidade que ele trouxera de volta à sua existência, era tão avassaladora que essas pequenas falhas pareciam insignificantes, quase charmosas em sua humanidade. Chegou o momento em que Marta sentiu que precisava apresentar Arthur aos filhos de uma maneira mais formal. Lúcia, em suas ligações, já demonstrava uma curiosidade crescente, pontuada por um tom sutil de interrogatório. "Então, mãe, esse senhor Arthur, ele parece ser uma pessoa interessante. O que exatamente ele fazia antes de se aposentar?" Marta sorriu. "Ele era engenheiro, Lúcia." "E sim, é uma pessoa muito interessante. E gentil. E inteligente. Quero conhecê-lo." A frase soou mais como uma intimação do que um pedido. O almoço foi marcado para um domingo ensolarado, no chalé de Marta. Ela passou a manhã num misto de excitação e nervosismo, preparando uma moqueca caprichada, o prato favorito de Miguel. Arthur chegou um pouco antes, trazendo um buquê de gérberas coloridas para Marta e uma garrafa de um bom vinho português. "Você está radiante", ele disse, beijando-a suavemente na testa. "Mas um pouco tensa." "Relaxe, querida. Seus filhos vão gostar de mim. Ou, pelo menos, vão fingir muito bem." Marta riu, e a tensão diminuiu um pouco. Lúcia chegou com o marido, Pedro, e os 2 netos de Marta, que logo correram para o jardim. Miguel veio sozinho, como de costume, trazendo seu sorriso tranquilo e um abraço apertado para a mãe. Arthur foi, como sempre, o epítome do cavalheirismo e da simpatia. Cumprimentou Pedro com firmeza, encantou os netos com uma história improvisada sobre um peixinho dourado aventureiro e envolveu Miguel numa conversa sobre o último livro que ambos haviam lido. Com Lúcia, no entanto, o início foi mais cauteloso. Marta observava da cozinha, enquanto finalizava a salada, a interação entre sua filha e Arthur.
Lúcia fazia perguntas diretas, quase como uma entrevista de emprego disfarçada. Então, Arthur, o senhor morava onde antes de vir para a Costa Azul? E por que escolheu justamente nossa cidadezinha? Arthur respondia com calma e transparência, sem se intimidar. Falou sobre seu amor pelo mar, pela tranquilidade que Costa Azul oferecia. Mencionou sua falecida esposa brevemente, com respeito e saudade contida, o que pareceu tocar um ponto sensível em Lúcia, que também sentia imensamente a falta do pai. Durante o almoço, a atmosfera relaxou consideravelmente. Arthur contou algumas de suas histórias de viagens, arrancando risadas até mesmo de Lúcia. Ele se interessou genuinamente pelo trabalho de Pedro como arquiteto e pelas pesquisas de Miguel na universidade. Foi no final da tarde, enquanto tomavam café na varanda, que Lúcia fez um comentário que pegou Marta de surpresa. Arthur havia acabado de contar uma anedota sobre sua primeira visita a Paris, e Lúcia disse: engraçado, o senhor mencionou que se hospedou perto do Louvre, mas há algumas semanas, numa conversa com a mamãe ao telefone, o senhor disse que sua primeira vez em Paris foi numa viagem de negócios e ficou num hotel perto da Torre Eiffel, porque precisava visitar uma feira de engenharia lá perto. Arthur piscou, uma leve ruga de confusão surgindo em sua testa. Eu disse? Ora, veja só, devo ter me confundido. São tantas viagens, tantas memórias. Ele sorriu, um pouco sem graça. A idade nos prega essas peças, não é mesmo? Marta interveio rapidamente. Bobagem, Arthur. Lúcia, você deve ter entendido mal. O que importa é que a história foi ótima. Lúcia lançou um olhar rápido para a mãe, depois para Arthur, e não insistiu no assunto. Mas Marta percebeu a pequena semente da desconfiança nos olhos da filha. Mais tarde, quando se despediam, Lúcia abraçou a mãe com força e sussurrou: ele parece ser um bom homem, mãe. Mas, fique atenta, sim? Marta apenas assentiu, o coração um pouco apertado. Sabia que Lúcia só queria protegê-la. Mas o amor que sentia por Arthur era como uma maré alta, forte demais para ser contida por pequenas dúvidas. As semanas seguintes solidificaram ainda mais o relacionamento dos dois. Eram inseparáveis. Compartilhavam o silêncio confortável de quem se entende sem palavras e as conversas animadas de quem ainda tem muito a descobrir um no outro. Numa noite de lua cheia, após um jantar simples e delicioso no chalé, estavam sentados na varanda, observando o mar prateado. O ar estava ameno, perfumado pelas damas da noite do jardim de Marta. Arthur segurava a mão dela entre as suas. Marta, ele começou, a voz um pouco embargada. Estes últimos meses foram os mais felizes da minha vida em muito, muito tempo. Você trouxe cor e música para um mundo que estava cinzento e silencioso. Marta sentiu os olhos marejarem. Eu sinto mesmo, Arthur. Você não imagina o bem que me faz. Ele virou-se para ela, os olhos castanhos brilhando com uma intensidade que a fez prender a respiração. Eu sei que não somos mais jovens, Marta. Já vivemos nossas vidas, tivemos nossos amores, nossas perdas. Mas o que sinto por você é tão real, tão forte, parece um presente inesperado do destino. Ele levou a mão dela aos lábios e a beijou com ternura. Marta, minha querida Marta. Sei que pode parecer precipitado, talvez até um pouco insensato na nossa idade, mas eu não quero passar um único dia sem você ao meu lado. Você aceitaria se casar comigo? As palavras pairaram no ar, carregadas de emoção. Lágrimas escorreram pelo rosto de Marta, mas eram lágrimas de pura felicidade. Ela pensou nos seus 72 anos, nas rugas que marcavam seu rosto, na vida que já havia vivido. Pensou nos pequenos esquecimentos de Arthur, na preocupação velada de Lúcia. Mas, acima de tudo, pensou no calor da mão dele na sua, no brilho dos seus olhos, na alegria que ele lhe devolvia a cada dia. Sim, ela sussurrou, a voz embargada. Sim, Arthur. 1000 vezes sim. Ele a abraçou com força, e Marta se sentiu em casa, segura, amada de uma forma que pensava nunca mais sentir. Naquele momento, sob a luz prateada da lua de Costa Azul, com o som das ondas como testemunha, a perspectiva de um futuro ao lado de Arthur era a coisa mais radiante e certa do mundo. As pequenas preocupações com sua memória pareciam distantes, ofuscadas pela imensidão daquele amor tardio, mas avassalador. Ela estava ciente delas, sim, mas seu coração escolhera a felicidade, e ela a abraçaria com toda a força de sua alma.
O dia do casamento amanheceu em Costa Azul sob um céu de um azul impecável, como se a própria natureza estivesse abençoando a união de Marta e Arthur. O jardim do chalé de Marta havia se transformado num cenário de sonho. Pequenos arranjos de margaridas e gipsófilas, as flores favoritas dela, adornavam as mesas dispostas sob as árvores frondosas. Um arco coberto de bougainvilleas cor-de-rosa, que Arthur ajudara a montar na semana anterior, erguia-se como um portal para a felicidade. O perfume das flores misturava-se à brisa marinha, e o burburinho alegre dos primeiros convidados começava a preencher o ar. Marta sentia-se flutuando. Em seu quarto, Lúcia ajudava com os últimos retoques no vestido, um modelo simples e elegante na cor marfim, que realçava o brilho em seus olhos. Aos 72 anos, ela se sentia como uma noiva pela primeira vez, o coração repleto de uma alegria e uma esperança que pensava jamais reencontrar. Miguel entrou no quarto, impecável em seu terno claro, e seus olhos se encheram de lágrimas ao ver a mãe. "Mãe, a senhora está deslumbrante", ele disse, a voz embargada. "Papai estaria tão feliz." Marta sorriu, tocada. "Ele está, meu filho." "De alguma forma, sei que está." Arthur, que chegara um pouco mais cedo e esperava na sala, parecia igualmente emocionado. Vestia um elegante costume de linho, e seus cabelos prateados brilhavam sob a luz que entrava pela janela. Havia uma serenidade em seu rosto, uma felicidade contida que espelhava a de Marta. Naquela manhã, ele parecia particularmente lúcido, relembrando com detalhes engraçados a primeira vez que dançaram, o dia em que se conheceram. Não havia sombra de confusão em seus olhos, apenas amor e expectativa. Os convidados chegavam, amigos do Clube do Livro, vizinhos queridos, alguns parentes mais próximos. O reverendo Matias, um senhor simpático que conhecia Marta há anos, já estava a postos perto do arco florido. A música suave de um violino, tocada por um jovem talento local contratado por Miguel, criava uma atmosfera de pura magia. Marta respirou fundo, sentindo a mão de Miguel na sua. Estava pronta. Pronta para caminhar em direção a Arthur, em direção ao seu futuro. Foi nesse exato momento, quando os primeiros acordes da marcha nupcial estavam prestes a soar, que uma figura surgiu na entrada do jardim. Uma mulher alta, de cabelos escuros presos num coque elegante, vestindo um tailleur de corte impecável, mas com uma expressão de urgência e angústia no rosto. Ninguém a conhecia. Ela parou por um instante, os olhos varrendo o local, até pousarem em Arthur, que conversava animadamente com o reverendo Matias. A mulher caminhou com passos firmes e rápidos na direção deles, ignorando os olhares curiosos dos convidados. Marta, ainda na soleira da porta da sala, sentiu um arrepio inexplicável, um mau pressentimento que gelou seu sangue. "Arthur", a mulher chamou, a voz clara e incisiva, sobrepondo-se à música. Arthur virou-se, o sorriso ainda nos lábios. Mas, ao ver a mulher, seu sorriso vacilou, e uma expressão de absoluta perplexidade tomou conta de seu rosto. "Desculpe, eu a conheço." A mulher parou diante dele, o peito arfando. Seus olhos encontraram os de Marta por um segundo, um olhar que transmitia uma mistura de pena e determinação férrea. Então, voltou-se para Arthur. "Arthur, sou eu, Amélia", ela disse, a voz agora um pouco trêmula. "Sua esposa." Um silêncio sepulcral caiu sobre o jardim. A música do violino morreu numa nota desafinada. Os convidados congelaram, o sorriso se desfazendo. Marta sentiu o chão fugir sob seus pés. As palavras da mulher ecoavam em sua mente como um trovão, sua esposa. Lúcia, ao lado de Marta, soltou um pequeno grito abafado. Miguel deu um passo à frente, protetor. "Perdão, minha senhora", disse Miguel, a voz firme apesar do choque. "Deve haver algum engano. Este é o casamento da minha mãe, Marta, com o senhor Arthur." Amélia, se esse era realmente seu nome, não tirava os olhos de Arthur, que a encarava como se visse uma aparição. "Não há engano nenhum", ela respondeu, a voz ganhando força. "Arthur Antero Nogueira é meu marido há 46 anos. Ela abriu a bolsa e tirou uma carteira de identidade, que estendeu na direção de Miguel. A foto era inegavelmente de Arthur, mais jovem, mas ele. O nome completo, o estado civil, casado. Marta sentiu as pernas fraquejarem. Lúcia a amparou. O jardim florido, o céu azul, tudo começou a girar. Aquilo não podia ser real.
Era um pesadelo. Arthur? Marta sussurrou, a voz um fiapo. Quem é esta mulher? Arthur olhou para Marta, depois para Amélia, a confusão em seu rosto era palpável, dolorosa de se ver. Ele levou a mão à cabeça, como se tentasse afastar uma névoa. Eu não. Amélia? O nome pareceu despertar algo vago em sua memória, mas não havia reconhecimento claro, apenas um profundo desconcerto. Eu não entendo. Meu Deus, Arthur, Amélia exclamou, e pela primeira vez sua voz embargou, os olhos se enchendo de lágrimas. Você realmente não se lembra de mim? Sou eu, sua Mimi. Ela avançou e tentou tocar o braço dele, mas Arthur recuou instintivamente, o olhar assustado. Ele sofre de demência vascular, com comprometimento cognitivo moderado a severo, Amélia explicou, virando-se para os convidados atônitos, mas sua explicação parecia dirigida principalmente a Marta. Há 3 meses, ele desapareceu da clínica de cuidados Recanto Sereno, em Porto Dourado, onde estava internado. Eu o procurei por toda parte, sem descanso. Seus olhos encontraram os de Marta novamente, e desta vez, havia uma dor genuína neles. Eu sinto muito, senhora. Sinto muitíssimo por estragar este momento, mas eu precisava encontrar meu marido. Demência. Clínica de cuidados. As palavras caíam sobre Marta como pedras. Aquele homem que ela amava, que lhe trouxera tanta alegria, que lhe parecerá tão lúcido na maior parte do tempo. Aqueles pequenos esquecimentos, as histórias repetidas, a confusão ocasional com nomes e lugares. Eram mais do que peças da idade. Eram sintomas. Lúcia, sempre prática mesmo no caos, tomou a frente. Minha senhora, Amélia, certo? Isso é uma acusação muito séria. O senhor Arthur nos disse que era viúvo. É parte da doença, Amélia disse, a voz cansada. Ele cria memórias para preencher as lacunas. Às vezes, ele acredita que eu morri, outras vezes, simplesmente não me reconhece. Os médicos me avisaram que isso poderia acontecer. Marta olhou para Arthur. Ele parecia um menino perdido, os olhos castanhos arregalados, buscando uma explicação, uma tábua de salvação. Ele olhou para ela, e em seu olhar havia uma súplica silenciosa, uma dor que espelhava a dela. Marta, eu não sei o que está acontecendo. O reverendo Matias, pálido, aproximou-se. Minhas queridas, meus caros, talvez seja melhor adiarmos a cerimônia até que tudo isso seja esclarecido. Mas Marta sabia, com uma certeza fria e terrível que se instalava em seu coração, que não haveria cerimônia. Aquele sonho, tão breve e tão belo, havia se desfeito em pó. Amélia, com uma delicadeza surpreendente, aproximou-se de Arthur novamente. Arthur, querido, vamos para casa. Você precisa descansar. Eu vou cuidar de você. Desta vez, Arthur não recuou. Ele olhou para ela, depois para Marta, e lágrimas começaram a rolar por seu rosto. A confusão era tão intensa que parecia que sua mente estava se partindo. Casa. Marta. É melhor assim, Arthur, Amélia disse suavemente, pegando pela mão. E ele, como uma criança obediente, deixou-se conduzir. Marta assistiu, paralisada, enquanto Amélia levava Arthur para fora do jardim. Ele olhou para trás uma última vez, o rosto contorcido em angústia e incompreensão, antes de desaparecer pelo portão. O portão por onde, momentos antes, ele entraria para se casar com ela. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços contidos de Marta. Lúcia a abraçou com força, enquanto Miguel, lívido, tentava encontrar palavras para dispensar os convidados chocados e consternados. O jardim, antes um símbolo de esperança e renovação, agora parecia um cenário de desolação. As flores, o arco, a música interrompida, tudo testemunhava o naufrágio de um amor que, para Marta, havia sido tão real quanto a dor que agora a consumia. Seu coração, que aprenderá a bater novamente com alegria, estava estilhaçado. As 3 semanas que se seguiram ao dia do casamento desfeito foram um borrão de dor e incredulidade para Marta. O jardim, que fora palco de tanta esperança, agora parecia zombar dela com suas flores ainda vibrantes. O vestido marfim continuava pendurado no armário, uma mortalha para seus sonhos. Costa Azul, antes um refúgio de paz, transformará-se numa testemunha silenciosa de sua humilhação e tristeza.
Amigos e vizinhos ofereceram condolências, como se ela tivesse enviuvado pela segunda vez. Lúcia e Miguel revezavam-se em sua companhia, a filha com uma fúria contida contra o destino e o filho com seu apoio silencioso e constante. Marta passava os dias num torpor, revivendo cada momento com Arthur, a alegria das aulas de dança, as conversas profundas, o brilho em seus olhos quando ele a pedirá em casamento. E então, a imagem de Amélia, sua voz firme, a confusão devastadora no rosto de Arthur. Como ele pudera esquecer uma esposa de 46 anos? Como ela, Marta, pudera ser tão cega aos sinais que, em retrospecto, pareciam gritar a verdade? A demência era uma explicação cruel, mas parecia a única possível. No entanto, à medida que o choque inicial cedia lugar a uma tristeza mais profunda e reflexiva, pequenas frestas de dúvida começaram a surgir na mente de Marta. Ela repassava as conversas com Arthur. Ele falará de sua falecida esposa, mas nunca a nomeara, referindo-se a ela com uma saudade que lhe parecerá genuína. Contará detalhes de sua carreira como engenheiro, de sua infância, de seus gostos. Seria tudo invenção, parte da confabulação a que Amélia mencionara? Alguns detalhes pareciam vívidos demais, específicos demais para serem meras fantasias de uma mente doente. E havia Amélia. Sua postura no jardim fora de uma mulher aflita, sim, mas também havia uma espécie de controle, uma autoridade que destoava da imagem de uma esposa desesperada reencontrando um marido perdido e confuso. A forma como ela o levará, quase sem dar a Arthur a chance de processar a situação ou de se despedir de Marta. Algo ali, uma nota sutil, não se encaixava perfeitamente. Mãe, a senhora precisa parar de se torturar com isso, Lúcia dizia, ao encontrá-la perdida em pensamentos. Foi uma fatalidade terrível, uma doença traiçoeira. O senhor Arthur não teve culpa, e a senhora menos ainda. Marta sentia, mas as inquietações persistiam, como uma melodia desafinada que ela não conseguia tirar da cabeça. Numa tarde chuvosa, cerca de um mês após o fatídico dia, Miguel estava ajudando Marta a organizar algumas caixas no pequeno quarto de hóspedes. Arthur havia deixado alguns pertences ali, com um casaco esquecido, um par de livros, pequenas coisas que agora eram como farpas no coração de Marta. Ela queria guardar tudo, tirar da vista, mas ao mesmo tempo, não conseguia se desfazer deles. Mãe, este relógio é do Sr. Arthur, não é? Miguel perguntou, segurando um objeto que encontrara numa gaveta da mesinha de cabeceira. Marta olhou. Era um relógio de pulso antigo, de uma marca suíça conhecida, com pulseira de couro gasta. Arthur o usava com frequência. Ela o pegou, o metal frio em sua palma. Uma onda de saudade a atingiu. Sim, é dele, ela disse, a voz embargada. Ele deve ter esquecido aqui da última vez que... Não conseguiu terminar a frase. Miguel examinou o relógio com mais atenção. Parece ter algo diferente na parte de trás. Ele virou o objeto e, com a unha, mexeu numa pequena saliência quase imperceptível na tampa de metal. Com um clique suave, uma minúscula portinhola se abriu, revelando não um mecanismo interno, mas um compartimento secreto, um pequeno medalhão. O que é isso? Marta aproximou-se, curiosa apesar da tristeza. Com cuidado, Miguel retirou o que havia dentro, uma fotografia minúscula, do tamanho de uma unha do polegar, amarelada pelo tempo. Nela, um Arthur visivelmente mais jovem, talvez na casa dos 30 anos, sorria abertamente, o braço ao redor de uma mulher bonita, de cabelos escuros e olhos brilhantes, que sorria para ele com uma expressão de puro amor. Definitivamente, não era Amélia. Marta e Miguel se entreolharam. Um arrepio percorreu a espinha de Marta. Quem era aquela mulher? E por que Arthur guardaria sua foto tão secretamente, por tantos anos? Isso é, que estranho, mãe, Miguel disse, franzindo a testa. A senhora Amélia disse que eles eram casados há 46 anos. Esta foto parece ter sido tirada nessa época. Mas esta não é ela. Não, não é, Marta concordou, o coração batendo mais rápido. Aquele pequeno medalhão era uma anomalia, uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça apresentado por Amélia. Naquela noite, Marta ligou para Lúcia e contou sobre a descoberta. Lúcia, que trabalhava como assistente jurídica no escritório de advocacia em Porto Dourado e possuía um faro investigativo natural, ficou imediatamente intrigada. Um medalhão secreto com a foto de outra mulher? Isso é muito esquisito, mãe.
Amanhã mesmo vou dar uma olhada em alguns registros públicos. Se o Sr. Arthur era casado com Amélia há tanto tempo, o nome dela deve constar em documentos, propriedades. No dia seguinte, Lúcia começou sua pesquisa. Com suas habilidades e acesso a certas bases de dados, ela mergulhou na vida pregressa de Arthur Antero Nogueira. As primeiras descobertas foram surpreendentes. Arthur, o engenheiro aposentado que levava uma vida simples em Costa Azul, era, na verdade, um homem de posses consideráveis. Lúcia encontrou registros de uma carteira de investimentos robusta, alguns imóveis em cidades valorizadas e uma participação numa empresa de tecnologia que ele vendera antes de se aposentar, rendendo-lhe uma quantia significativa. Mãe, o Sr. Arthur era muito mais rico do que imaginávamos, Lúcia relatou por telefone, a voz excitada. Ele nunca ostentou, vivia de forma modesta, mas tinha um patrimônio considerável. Isso também não batia com a imagem de um homem que precisaria ser internado numa clínica como a Recanto Sereno, que, após uma breve pesquisa, Lúcia descobriu ser uma instituição respeitável, porém não das mais luxuosas, mais voltada para pacientes com convênios médicos padrão. Alguém com os recursos de Arthur poderia ter acesso a cuidados domiciliares de altíssimo nível ou a clínicas de elite. A investigação de Lúcia trouxe à tona outro nome, Dário Aguiar Nogueira. Constava como filho adotivo de Arthur em alguns documentos mais antigos e, em outros mais recentes, como seu procurador em certas transações financeiras. Dário? Marta tentou se lembrar se Arthur alguma vez mencionara um filho com esse nome. Ele falará de 2 filhos, mas sempre de forma vaga, sem nunca nomeá-los ou dar muitos detalhes. Lúcia continuou suas buscas, agora focada em Dário. E o que encontrou foi alarmante. Dário Aguiar Nogueira, empresário no ramo da construção civil, enfrentava sérios problemas financeiros. Sua principal empresa havia declarado falência há pouco mais de um ano, e ele acumulava dívidas vultosas. Havia notícias em jornais de economia sobre seus reveses e a pressão de credores. Mãe, isso está ficando cada vez mais estranho, Lúcia disse, a preocupação evidente em sua voz. O Sr. Arthur, rico. O filho adotivo, Dário, afundado em dívidas. E uma esposa, Amélia, que aparece do nada, com uma história de demência e uma clínica de cuidados que não condiz com o padrão financeiro dele. Marta sentia um frio na espinha. As peças do quebra-cabeça começavam a se mover, mas a imagem que se formava era sombria e perturbadora. A tristeza profunda pela perda de Arthur ainda estava lá, mas agora se misturava a uma nova e urgente emoção, a suspeita. A suspeita de que algo muito errado havia acontecido, algo que ia além de uma doença cruel. A foto no medalhão. A riqueza escondida. O filho endividado. A história de Amélia, com suas pequenas, mas agora gritantes, inconsistências. Lúcia, Miguel, Marta disse aos filhos, numa conferência improvisada em sua sala de estar alguns dias depois, o relógio de Arthur e a pequena foto sobre a mesa de centro. Eu acho que precisamos descobrir o que realmente aconteceu com Arthur. A dor da perda ainda era uma ferida aberta, mas agora havia também uma determinação feroz em seus olhos. Pelo amor que sentirá por Arthur, pela verdade, ela precisava ir até o fim. A determinação nos olhos de Marta era um fogo que nem a dor mais profunda conseguirá apagar. Nos dias que se seguiram à revelação da foto e das primeiras descobertas de Lúcia, a casa de Marta em Costa Azul transformou-se num quartel-general improvisado. Mapas mentais eram traçados, teorias discutidas, e cada pequena lembrança de Marta sobre Arthur era dissecada em busca de novas pistas. Precisamos encontrar mais provas concretas, Lúcia disse, numa noite, espalhando cópias de documentos sobre a mesa da sala de jantar. Algo que ligue Dário e Amélia de forma incontestável a um plano para lesar o Sr. Arthur. Algo que desmascare essa história de uma esposa dedicada a um ponto. Foi então que Marta se lembrou de algo. A casa dele. Arthur tinha uma casa maior, mais afastada do centro, num lugar chamado Enseada Dourada. Ele me levou lá uma vez, logo no início, para buscar os livros que queria me emprestar. Era uma casa linda, cheia de personalidade, com um escritório repleto de documentos e coleções. Ele até me deu uma cópia da chave, para emergências, ele disse com um sorriso. Marta levantou-se e foi até um pequeno porta-chaves na entrada. Vasculhou por um instante e retirou uma chave solitária, com uma pequena etiqueta onde se lia Enseada. Eu ainda a tenho. Os olhos de Miguel e Lúcia brilharam. Mãe, isso pode ser crucial, exclamou Miguel.
Se Amélia e Dário estão manipulando as coisas, talvez não tenham se livrado de tudo ainda. Pode haver algo lá. A decisão foi tomada com uma urgência nervosa. No dia seguinte, um sábado pela manhã, quando presumiram que Dário estaria ocupado com seus próprios, problemáticos, negócios e Amélia talvez tivesse saído para suas supostas atividades de esposa, os três partiram para a Enseada Dourada. O trajeto foi silencioso, cada um imerso em seus próprios pensamentos e apreensões. Marta sentia o coração apertado ao se aproximar da casa que, por um breve momento, representará um vislumbre da vida que poderia ter tido com Arthur. A casa na Enseada Dourada era, de fato, imponente. Um belo sobrado de estilo colonial, com um jardim que já mostrava sinais de negligência. As janelas estavam fechadas, e uma sensação de abandono pairava no ar. A mão de Marta tremeu levemente ao inserir a chave na fechadura. Girou. A porta se abriu com um rangido suave. O interior da casa chocou Marta. O lugar que ela lembrava como vibrante e cheio da personalidade de Arthur estava irreconhecível. Móveis estavam cobertos por lençóis brancos, caixas de papelão empilhadas nos cantos, e muitos dos objetos de arte e coleções que ela recordava haviam desaparecido. Um cheiro de poeira e desuso impregnava o ambiente. Eles estão esvaziando a casa, Lúcia sussurrou, os olhos faiscando de indignação. Estão se desfazendo de tudo. O escritório, Marta disse, a voz firme apesar do nó na garganta. Fica nos fundos. Seguiram por um corredor escuro até o que fora o refúgio de Arthur. A porta estava entreaberta. Ao entrarem, a desolação foi ainda maior. As imponentes estantes de mogno estavam quase vazias, com apenas alguns livros irrelevantes esquecidos. As gavetas da grande escrivaninha de jacarandá estavam abertas e vazias. Quadros haviam sido removidos das paredes, deixando marcas pálidas na pintura. Levaram tudo, Miguel constatou, desanimado, passando a mão por uma prateleira empoeirada. Marta sentiu uma onda de desesperança. Teria sido uma viagem inútil? Seus olhos percorreram a escrivaninha, lembrando-se de Arthur sentado ali, absorto em seus papéis, o olhar concentrado. Ele mencionara uma vez, de passagem, admirando o trabalho do artesão que fizera a mesa, que ela tinha segredos. Miguel, ela disse, aproximando-se da escrivaninha. Arthur uma vez me disse que esta mesa tinha compartimentos secretos. Ele gostava dessas coisas, de marcenaria antiga com truques. Juntos, começaram a examinar a pesada escrivaninha. Miguel apalpou as laterais, as gavetas, procurando por qualquer entalhe ou mecanismo em comum. Lúcia observava atentamente. Após alguns minutos de busca infrutífera, quando o desânimo começava a se instalar novamente, Miguel pressionou uma pequena rosácea de madeira entalhada na lateral interna de uma das gavetas maiores. Houve um clique suave, quase inaudível. Uma fina placa de madeira na base da gaveta pareceu se soltar. Com o coração aos pulos, Miguel removeu a placa. Por baixo, num compartimento raso e habilmente disfarçado, havia uma pasta de couro fina e escura. Marta prendeu a respiração enquanto Miguel colocava a pasta sobre a escrivaninha empoeirada e a abria com cuidado. Dentro, protegidos por invólucros plásticos, havia vários documentos. O primeiro que Lúcia pegou fez seu queixo cair. Era uma certidão de casamento, datada de 43 anos atrás. Nela, constavam os nomes, Arthur Antero Nogueira e Alice Monteiro Prado. Alice? Marta sussurrou, lembrando-se instantaneamente da foto no medalhão do relógio. A mulher de sorriso brilhante. A verdadeira esposa de Arthur. Não Amélia. Lágrimas vieram aos olhos de Marta. Não de tristeza pela descoberta, mas de uma complexa mistura de alívio por sua intuição estar correta e de uma nova e avassaladora onda de compaixão por Arthur. Continuaram a examinar os documentos. Havia uma cópia da certidão de óbito de Alice Monteiro Prado Nogueira, falecida há 12 anos, vítima de um câncer agressivo. Um obituário de jornal guardado com carinho, descrevendo Alice como uma musicista talentosa e uma companheira amada. Um programa do funeral. Ele realmente era viúvo, Miguel disse, a voz baixa. Mas de Alice. Não de Amélia. Outro documento crucial era um termo de adoção. Arthur e Alice haviam adotado legalmente o filho de um primeiro relacionamento de Alice, um menino chamado Dário Prescott, que passará a usar o sobrenome Nogueira. Dário, o filho adotivo com problemas financeiros.
E então, a peça final do quebra-cabeça, que fez tudo se encaixar de forma terrível e clara. Uma carta, ou melhor, a cópia autenticada de uma carta, escrita por Arthur e endereçada ao seu advogado, datada de pouco mais de 3 anos, logo após o diagnóstico inicial de sua condição, como a data indicava em outro laudo médico também presente na pasta. Na carta, Arthur, com uma clareza e dignidade impressionantes, falava de seu diagnóstico recente, demência vascular inicial, e delineava seus desejos para seus cuidados e seu espólio. Marta leu em voz alta, a voz embargada. Fui abençoado com um sucesso financeiro além do que um órfão de Porto Belo poderia sonhar, Arthur escrevera. Embora meu filho adotivo, Dário, vá herdar a maior parte de meu patrimônio, tomei providências específicas para minha governanta de longa data, Amélia Santos, que tem cuidado de nosso lar desde a enfermidade de Alice. O fundo que estabeleci em anexo garantirá sua aposentadoria confortável quando minha condição necessitar de cuidados mais especializados do que ela pode oferecer. Amélia Santos. Governanta. Não esposa. Marta sentou-se pesadamente na cadeira empoeirada de Arthur, os papéis tremendo em suas mãos. Tudo fazia sentido agora. A familiaridade de Amélia com Arthur, seu conhecimento sobre a casa, sua aparente dedicação, tudo se encaixava no papel de uma governanta de muitos anos, talvez até confidente em alguns aspectos. Eles planejaram tudo, Lúcia disse, a voz fria e carregada de fúria. Dário, precisando desesperadamente de dinheiro. Amélia, conhecendo a fundo a situação de Arthur, seus bens, sua doença. Juntos, eles devem ter visto a oportunidade perfeita. Declararam Arthur legalmente incapaz, ou estavam nesse processo, Miguel complementou, o raciocínio rápido. Transferiram seus bens, ou começaram a liquidá-los. Internaram-no no recanto sereno para mantê-lo fora do caminho e, se alguém questionasse, tinham a história perfeita, um velho confuso com demência, cuidado por sua esposa devotada. A crueldade do plano era sufocante. Explorar a vulnerabilidade de um homem como Arthur, privá-lo de sua dignidade, de suas memórias, de seus afetos, tudo por ganância. Marta sentiu uma onda de náusea, seguida por uma raiva fria e determinada. A mulher na foto do medalhão era Alice, o grande amor de Arthur. O homem que ela, Marta, amara, era um viúvo leal e generoso, cuja confiança fora brutalmente traída por aqueles que ele, de certa forma, também amara e em quem confiara. Precisamos tirá-lo de lá, Marta disse, levantando-se, a voz não mais trêmula, mas imbuída de uma nova força. Se são capazes de ir tão longe por dinheiro, sabe-se lá como estão tratando Arthur de verdade. Com o máximo cuidado, fotografaram todos os documentos relevantes com seus celulares e recolocaram a pasta de couro no compartimento secreto, deixando a escrivaninha e o escritório como os encontraram. Não havia tempo a perder. A verdade, oculta por tanto tempo, finalmente viera à luz. E com ela, a urgência de agir. A urgência queimava em Marta, Miguel e Lúcia. Com as fotografias dos documentos e um relato detalhado de tudo o que haviam descoberto e presenciado, procuraram, por indicação de um colega de Lúcia, a doutora Helena Justino, uma advogada renomada em Porto Dourado, conhecida por sua atuação firme em casos de abuso contra idosos e disputas patrimoniais complexas. O escritório da doutora Helena era moderno e transmitia uma aura de seriedade competente. A advogada, uma mulher de olhar arguto e fala precisa, ouviu atentamente o relato de Marta, examinou as cópias dos documentos e as fotos, fazendo perguntas pontuais. Ao final, seu rosto expressava uma mistura de indignação profissional e compaixão. O que vocês me trouxeram é extremamente sério e, infelizmente, não incomum, disse doutora Helena. A exploração de idosos vulneráveis, especialmente aqueles com patrimônio, é uma realidade cruel. Temos elementos fortíssimos aqui, mas precisamos agir rápido e com estratégia. O primeiro passo é pedir uma medida protetiva de urgência para o Sr. Arthur e, simultaneamente, uma avaliação de sua capacidade civil por uma junta médica independente, além de contestar qualquer interdição que Dário possa ter obtido. A advogada explicou o plano. Entrariam com uma petição na Vara de Família e Sucessões, solicitando a nomeação de Marta como curadora provisória de Arthur, apresentando todas as evidências da fraude e do risco iminente ao bem-estar dele. Senhora Marta, doutora Helena disse, olhando-a com seriedade. Seria muito útil se pudéssemos ter uma noção clara do estado atual do Sr. Arthur.
Uma visita sua, talvez sob um pretexto plausível, poderia nos dar informações valiosas sobre como ele está sendo tratado, sua lucidez, e se está sob coação ou medicação excessiva. Mas preciso alertá-la, seria arriscado. Se Dário e Amélia desconfiarem, podem tentar ocultá-lo ou dificultar ainda mais nosso acesso. O coração de Marta disparou, mas a imagem de Arthur, confuso e assustado no dia do casamento cancelado, sobrepôs-se a qualquer temor. Eu farei isso. Preciso vê-lo. 2 dias depois, seguindo um plano cuidadosamente elaborado com doutora Helena, Marta dirigiu-se novamente à casa da Enseada Dourada. O pretexto era devolver alguns livros e o relógio de Arthur, itens que encontrara durante uma arrumação. Lúcia a acompanhou, esperando no carro a uma distância segura, com o celular pronto para qualquer eventualidade. Foi Amélia quem atendeu a porta, a surpresa genuína em seu rosto rapidamente substituída por uma máscara de polidez forçada. Senhora Marta. Que inesperado. Amélia, Marta cumprimentou, a voz surpreendentemente firme. Eu encontrei alguns pertences do Arthur, coisas de valor sentimental. Pensei que ele gostaria de tê-los de volta. Mostrou uma pequena caixa que carregava. Amélia hesitou por um instante, os olhos calculistas. Que gentileza a sua. Entre, por favor. Arthur está descansando. Ele tem tido dias difíceis. A casa parecia ainda mais despojada do que na visita anterior. Muitas das caixas haviam sumido. Amélia a conduziu até uma sala de estar nos fundos, com vista para o jardim negligenciado. E lá estava Arthur. Sentado numa poltrona, vestindo um roupão desbotado, olhando fixamente para um ponto qualquer da parede. Parecia mais magro, os ombros curvados, e havia uma opacidade em seu olhar que Marta não reconhecia. Arthur, querido, Amélia disse em voz alta, como se ele fosse surdo. Veja quem veio nos visitar. A senhora Marta. Arthur virou a cabeça lentamente. Seus olhos focaram em Marta, e por um terrível momento, ela pensou que ele não a reconheceria. Então, um brilho fugaz, um lampejo de algo familiar surgiu em suas pupilas. Marta. Sua voz era fraca, pastosa. Olá, Arthur, Marta disse, aproximando-se, o coração apertado de dor e raiva. Eu trouxe algumas coisas suas. Ela abriu a caixa e tirou o relógio. Lembrei que você gostava tanto dele. Arthur estendeu a mão trêmula e pegou o relógio. Seus dedos, quase por instinto, abriram o medalhão secreto. Ele encarou a pequena foto de Alice por um longo tempo. Um soluço baixo escapou de seus lábios. Alice, minha Alice. Ele levantou os olhos para Marta, e neles havia uma angústia profunda. Eles dizem que ela... Arthur está muito confuso hoje, senhora Marta. Amélia interveio rapidamente, a voz falsamente doce, tentando pegar o relógio. É melhor ele não se agitar com essas lembranças. Mas Arthur segurou o relógio com força. Não. É meu. Da Alice. Nesse momento, Dário entrou na sala, a expressão carregada. O que está acontecendo aqui? O que ela está fazendo aqui? Sua voz era hostil. A senhora Marta gentilmente veio trazer alguns pertences do seu pai, Amélia explicou, a compostura inabalável. Ele não precisa de visitas que o perturbem, Dário rosnou. A senhora já causou problemas demais. Marta levantou-se, sentindo que sua presença ali não poderia se estender. Mas antes de sair, olhou nos olhos de Arthur. Eu voltarei, Arthur. Eu prometo. Ela tentou transmitir toda a sua determinação e amor naquele olhar. Ao sair, Marta notou sobre um aparador vários frascos de medicamentos, alguns com tarjas pretas. A imagem de Arthur, apático e medicado, gravou-se em sua alma. Com o testemunho de Marta sobre o estado de Arthur e as evidências documentais, doutora Helena Justino entrou com a petição de urgência. Uma audiência foi marcada para a semana seguinte com a juíza Mariana Rezende, conhecida por sua sensibilidade e rigor em casos envolvendo idosos. A audiência foi tensa. Doutora Helena apresentou o caso com clareza e paixão, detalhando a fraude, a condição vulnerável de Arthur e o enriquecimento ilícito de Dário e Amélia, que compareceram acompanhados de um advogado que tentava a todo custo desqualificar Marta, pintando-a como uma mulher solitária que se aproveitará da confusão de um idoso.
Marta testemunhou, a voz firme, relatando seu relacionamento com Arthur, suas observações sobre a súbita aparição de Amélia e o estado em que encontrara Arthur em sua última visita. Lúcia apresentou as provas da investigação financeira e documental. Após ouvir todas as partes e analisar as evidências preliminares, a juíza Mariana Rezende tomou uma decisão incomum, mas sábia. Dada a gravidade das alegações e a aparente contradição entre o estado de saúde do Sr. Arthur descrito por ambas as partes, antes de proferir minha decisão, farei uma visita pessoal ao Sr. Arthur em sua residência, acompanhada de um perito médico judicial. Um suspiro de alívio e esperança percorreu Marta e seus filhos. Dário e seu advogado protestaram, alegando que a visita seria prejudicial à saúde de Arthur, mas a juíza foi irredutível. A visita ocorreu na tarde do dia seguinte. Doutora Helena e Marta foram autorizadas a acompanhar, assim como o advogado de Dário. Ao chegarem à casa da Enseada Dourada, encontraram Amélia e Dário visivelmente tensos. A juíza Mariana, uma mulher de semblante sereno mas olhar penetrante, conduziu a conversa com Arthur de forma gentil, mas direta. O perito médico observava discretamente. Arthur, embora ainda confuso e medicado, pareceu reagir à presença imparcial da juíza. Quando ela lhe mostrou uma cópia da foto de Alice, perguntando quem era, ele respondeu, a voz embargada, minha esposa. Alice. Sinto tanto a falta dela. Quando Amélia tentou intervir, dizendo que ele estava confundindo nomes, Arthur olhou para ela com uma clareza momentânea e surpreendente, você não é Alice. Você cuidava da casa. Aquele momento foi decisivo. O perito médico também observou sinais de sedação excessiva e recomendou uma avaliação neurológica completa e urgente no ambiente hospitalar. De volta ao fórum, no dia seguinte, a decisão da juíza Mariana Rezende foi implacável. Com base nas evidências, no testemunho de Marta e, crucialmente, em sua própria observação e no laudo preliminar do perito, ela determinou a imediata remoção de Arthur Antero Nogueira dos cuidados de Dário e Amélia. Nomeou Marta como sua curadora provisória, com a responsabilidade de zelar por sua saúde e bem-estar. Ordenou que Arthur fosse levado ao hospital municipal para uma avaliação médica completa e desintoxicação de qualquer medicação excessiva. Além disso, com base nas evidências de fraude e exploração financeira, a juíza determinou o bloqueio de todos os bens de Arthur que estavam em nome de Dário ou Amélia e encaminhou cópias do processo ao Ministério Público para investigação criminal. Enquanto oficiais de justiça e uma ambulância se dirigiam à Enseada Dourada para cumprir o mandado, policiais civis, munidos de um pedido de prisão preventiva solicitado pelo Ministério Público com base nas fortes evidências, efetuaram a prisão de Dário Aguiar Nogueira e Amélia Santos por exploração de incapaz, apropriação indébita e formação de quadrilha. Marta assistiu a tudo com um misto de alívio avassalador e uma profunda tristeza pela traição que Arthur sofrerá. Mas, acima de tudo, sentia esperança. Arthur estava finalmente livre. A luta por justiça apenas começara, mas o primeiro e mais importante passo fora dado, ele estava seguro. A ambulância que levou Arthur da Enseada Dourada para o Hospital Municipal de Porto Dourado marcou o fim de um pesadelo e o início de uma longa e incerta jornada de recuperação. Marta, agora sua curadora provisória, não saiu do seu lado. As primeiras noites no hospital foram difíceis. Arthur estava agitado, confuso pela súbita mudança de ambiente e pela ausência dos sedativos fortes que Dário e Amélia lhe administravam. Chamava por Alice, por nomes que Marta não reconhecia, e por vezes olhava para ela com os olhos de um estranho assustado. A equipe médica, liderada pela doutora Elisa Pires, uma neurologista experiente e compassiva indicada por Miguel, iniciou um cuidadoso processo de desintoxicação e avaliação. Os exames confirmaram o diagnóstico de demência vascular, já no estágio considerável, mas também revelaram o impacto devastador da superdosagem de medicamentos. Ele estava sendo quimicamente contido, senhora Marta, explicou doutora Elisa. Isso exacerbava a confusão, diminuía sua capacidade de interação e, francamente, colocava sua vida em risco. Vamos retirar esses excessos e ajustar a medicação para o que é estritamente necessário para sua condição de base. Marta passava os dias ao lado do leito de Arthur. Lia para ele os poetas que ambos amavam, colocava suavemente as sonatas de Beethoven que ele tanto apreciava, mostrava-lhe fotos antigas de Costa Azul, e falava incessantemente sobre os dias felizes que haviam compartilhado, sobre as aulas de dança, os passeios na praia, as risadas. Aos poucos, muito lentamente, Arthur começou a emergir da névoa. Os primeiros sinais foram sutis.
um aperto de mão mais firme, um olhar que se fixava no dela por mais tempo, um sorriso fraco ao ouvir uma melodia familiar. E então, numa manhã, enquanto Marta ajeitava seus travesseiros, ele segurou sua mão e disse, a voz ainda rouca, mas clara, Marta, você voltou. Lágrimas de alívio e alegria escorreram pelo rosto de Marta. Eu nunca fui embora, meu querido. Estive sempre aqui. Com a medicação correta e os cuidados adequados, Arthur começou a apresentar uma melhora notável. Seus períodos de lucidez tornaram-se mais longos e frequentes. Ainda havia confusão, especialmente ao anoitecer, a chamada síndrome do pôr do sol, e sua memória de curto prazo era precária. Mas ele lembrava-se de Marta. Lembrava-se do amor que sentiam. E isso, para ambos, era o mais importante. Quando o Dr. Elisa considerou Arthur estável o suficiente para a alta, a questão de onde ele iria pairou no ar, mas apenas por um instante. Ele vem para casa comigo, Marta declarou, com uma certeza inabalável. Lucy e Miguel, embora cientes do imenso desafio que isso representaria, apoiaram a decisão da mãe incondicionalmente. O chalé de Marta em Costa Azul foi adaptado. O quarto de hóspedes foi transformado num espaço seguro e confortável para Arthur, com uma cama hospitalar discreta, barras de apoio no banheiro e a remoção de qualquer tapete que pudesse causar tropeços. A transição não foi isenta de percalços. Na primeira noite em casa, Arthur acordou sobressaltado, chamando por Alice, convencido de que estava em sua antiga casa. Marta, com uma paciência infinita, sentou-se ao seu lado, segurou sua mão e, com voz suave, o reconduziu à realidade presente, ao seu amor por ela. Houve noites em que ele não dormia, perambulando pela casa, e Marta velava seu sono, exausta mas determinada. Mas também houve dias de uma beleza serena. Estabeleceram uma rotina que parecia trazer conforto e segurança a Arthur. Café da manhã no jardim, ouvindo os pássaros e sentindo a brisa do mar. Pequenas caminhadas pelo calçadão, ele apoiado no braço dela, redescobrindo a beleza simples de Costa Azul. Tardes de música, onde, para surpresa de Marta, Arthur ainda conseguia dedilhar melodias simples e nostálgicas no velho piano dela. E as aulas de dança, que retomaram no centro comunitário Brisa do Mar, ele agora mais hesitante nos passos, mas com o mesmo brilho nos olhos ao segurá-la em seus braços. Enquanto isso, a justiça seguia seu curso. Doutora Helena Justino conseguiu a curatela definitiva para Marta e trabalhava arduamente na recuperação dos bens de Arthur. Dário e Amélia enfrentavam um processo criminal robusto, e as evidências de sua fraude eram esmagadoras. Marta acompanhava as notícias com um interesse distante, sua prioridade absoluta era o bem-estar de Arthur. 6 meses depois que Arthur veio morar com ela, numa tarde de primavera particularmente amena, ele estava sentado na varanda, observando Marta cuidar de suas roseiras. Era um de seus dias bons, a mente clara, o olhar límpido. Marta, ele chamou, a voz firme. Ela se aproximou, limpando as mãos sujas de terra no avental. Sim, meu querido. Ele segurou as mãos dela entre as suas. Eu sei que não sou mais o homem que você conheceu naquela aula de dança. Minha cabeça, às vezes me prega peças terríveis. E sei que há toda essa complicação legal, curatela, e tudo mais. Ele fez uma pausa, buscando as palavras. Mas o que sinto por você, isso não mudou. Isso é a coisa mais real em mim. Ele olhou fundo nos olhos dela. Eu me perguntava, sei que não podemos nos casar como daquela vez, mas você consideraria uma cerimônia de compromisso? Algo nosso, significativo para nós? Marta sentiu o coração transbordar de ternura. Aquele homem, mesmo com a mente fragilizada pela doença, ainda encontrava formas de expressar a profundidade de seu amor. Arthur Antero Nogueira, ela disse, um sorriso marejado nos lábios, você está me pedindo em casamento pela segunda vez? Um brilho maroto surgiu nos olhos dele. Acredito que sim. E espero que desta vez tenhamos mais sorte com interrupções. Ela riu, as lágrimas finalmente escorrendo. Seria uma honra, meu amor. Mas você tem certeza? Nos seus dias difíceis. Nos meus dias difíceis, ele a interrompeu com gentileza, eu posso não me lembrar da cerimônia. Mas eu sempre vou me lembrar de amar você, Marta. Isso parece estar escrito num lugar mais fundo que a memória. Um lugar que nem esta doença consegue tocar. E assim,
numa tarde dourada de outubro, 2 meses depois, Marta e Arthur reuniram um pequeno grupo de entes queridos em seu jardim. Lúcia, Miguel, Pedro, alguns amigos íntimos do centro comunitário, e a doutora Helena, que se tornará uma amiga. Não havia vestido de noiva, nem trajes formais. Marta usava um vestido azul suave, a cor favorita de Arthur, e ele, uma camisa de linho clara. O reverendo Matias, que compreenderá toda a delicadeza da situação, conduziu uma cerimônia simples e tocante sob o mesmo arco de Bougainville's. As promessas que trocaram não eram de um para sempre em que ambos sabiam ser incerto, mas de um amor presente, de cuidado e dedicação por todo o tempo que nos restar. Fui abençoado 2 vezes nesta vida, disse Arthur, a voz surpreendentemente forte no momento de perfeita lucidez. Encontrar o amor uma vez é uma sorte. Encontrá-lo novamente, na minha idade e na minha condição, é nada menos que um milagre. Marta, posso nem sempre me lembrar dos detalhes dos nossos dias, mas sempre reconhecerei o sentimento de estar com você. Essa é a minha promessa. Marta, segurando as mãos trêmulas dele nas suas, respondeu: Arthur, eu escolho você como você é agora, como você será amanhã, e como você será nos dias em que nenhum de nós reconhecer o caminho à frente. Prometo paciência nos dias difíceis, alegria nos bons momentos e um amor inabalável através de tudo. Trocaram alianças simples de prata, não como símbolos legais, mas como testemunhas de seu profundo compromisso. Enquanto os poucos presentes aplaudiam comovidos, Arthur inclinou-se e sussurrou no ouvido de Marta: dance comigo. Miguel colocou para tocar a mesma valsa suave da primeira aula de dança. Arthur conduziu Marta num círculo lento, os passos por vezes incertos, mas os braços firmes ao redor dela. Isso me parece familiar, ele murmurou, uma sombra de confusão cruzando seu rosto. Deveria, ela respondeu docemente, sorrindo para ele. Foi aqui que tudo começou. O reconhecimento voltou aos seus olhos. O centro comunitário, você estava de azul, como hoje. Naquela noite, após a partida dos convidados, sentaram-se juntos no balanço da varanda, observando o pôr do sol pintar o céu de costa azul com tons de rosa e ouro. A cabeça de Arthur repousava no ombro de Marta, a respiração lenta e contente. Feliz? Ela perguntou suavemente. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele tivesse adormecido. Então, ele se mexeu, erguendo o rosto para o dela. Eu não me lembro do que fizemos hoje, ele admitiu, um toque de angústia na voz. Havia música, eu acho, e pessoas. Nossa cerimônia de compromisso, Marta supriu com ternura. Trocamos anéis. Ela ergueu as mãos unidas, onde as alianças de prata capturavam a luz bruxuleante. Arthur estudou os anéis com interesse, depois olhou para ela com um sorriso que derreteu a confusão momentânea. Posso não me lembrar da cerimônia, ele disse, ecoando inconscientemente suas palavras de semanas antes, mas eu sei que amo você, Marta. Disso, eu tenho certeza. Ela se inclinou e o beijou suavemente. Isso é tudo o que importa, então. Enquanto a escuridão os envolvia, eles permaneceram no balanço, 2 figuras de cabelos prateados de mãos dadas, como adolescentes. Arthur poderia não se lembrar no dia seguinte do que haviam celebrado. Poderia acordar confuso, chamando por uma esposa há muito tempo falecida ou acreditando estar numa época completamente diferente. Mas naquele momento, como em muitos outros que se seguiriam, ele sabia exatamente onde pertencia, ao lado da mulher que o encontrara quando ele estava perdido, que lutara por ele quando ele não podia lutar por si mesmo, e que o amava precisamente como ele era, com lapsos de memória e tudo. Para Marta, era o suficiente. Mais do que suficiente. Era, de fato, tudo o que ela nunca esperara encontrar novamente em seus anos dourados, um companheiro para a jornada que ainda tinham pela frente.